Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, suspeito de estuprar a própria filha de apenas 5 anos de idade é preso em Trindade do Sul. Foragidos da Justiça são presos em operação da Brigada Militar aqui em Erechim. E também um homem suspeito de praticar assassinatos é preso lá em Getúlio Vargas. E em Centenário, um homem troca tiros com a polícia e acaba morto. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as notícias de Erechim, da nossa região. Obrigado pela sua audiência. Você que está sempre aqui acompanhando a gente nesse horário do meio-dia. E a gente já começa mudando para cá, falando para você de um homem que foi preso suspeito de estuprar a filha de apenas 5 anos. O caso aconteceu em Trindade do Sul. Um homem suspeito de estuprar a filha de apenas 5 anos de idade foi preso nesta sexta-feira em uma operação da Polícia Civil em Trindade do Sul. A prisão do homem de 44 anos foi realizada de forma preventiva. Ele foi levado para o Presídio Estadual de Sarandi, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Nonoai, que investiga o caso, não deu detalhes sobre o fato. E olha, um veículo saiu da pista na RS 480 em São Valentim. O motorista teve ferimentos leves. Um veículo capotou na madrugada desta sexta-feira na RS 480 em São Valentim. O motorista, que estava sozinho no carro, teve apenas escoriações leves. Ele foi removido pelos bombeiros e levado para o UBS do município. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Muito bem, vamos para o site do Jornal Bom Dia, porque um homem foragido da Justiça foi preso aqui em Erechim. Olha, durante a operação de combate a crimes violentos intencionais, né? Olha, uma GU da Força Tática, né? E do 3º BPM avistou um indivíduo em atitude suspeita, sendo realizada a abordagem do mesmo no último domingo, dia 1º. Após a busca pessoal e a identificação desse abordado, foi procedida a consulta ao sistema eletrônico, onde foi verificado que o mesmo encontrava-se com um mandato de prisão. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão a ele. O mesmo, então, foi levado para tomar as devidas providências. Também no site do jornalbomdia.com.br, um homem atirou contra a esposa e policiais e acabou morto nesse fim de semana lá em Centenário. Olha, um crime violentíssimo. Olha, um homem de 55 anos morreu em uma troca de tiros com policiais militares na noite da última sexta-feira lá em Centenário. De acordo com a Brigada Militar, guarnições lá do município, uma guarnição do município foi informada sobre a ocorrência de violência doméstica com disparos de arma de fogo. Os policiais foram até o local. Em contato com a vítima, que havia se refugiado na casa de um vizinho, ela comunicou que seu marido havia tentado lhe matar com um disparo de arma de fogo e que o autor se encontrava na residência do casal. Os policiais foram então até o local indicado e se depararam com um indivíduo alterado. Ainda de acordo com a Brigada Militar, ele desacatou as guarnições e em seguida efetuou disparos com uma espingarda. Os policiais então revidaram e o indivíduo acabou morrendo no local. Na residência do autor foram encontradas uma espingarda calibre 36 e mais 2 espingardas de pressão. A Polícia Civil esteve no local para apurar os fatos e irá investigar essa ocorrência de violência doméstica. A área ainda foi periciada por profissionais do Instituto Geral de Perícias. A Brigada Militar também abriu um inquérito policial para apurar os fatos. O nome do indivíduo que estava no local, que acabou falecendo, não foi divulgado nas informações liberadas pela Brigada Militar à imprensa. Olha que crime trágico esse para uma cidade tão pacata quanto a pequena Centenário, hein? Uma barbaridade e fica sempre aquela lembrança, né? Trocar tiro com polícia nunca é uma boa ideia. Nunca é uma boa ideia.
E olha, vamos seguindo com outras informações, porque agora uma notícia boa na segurança pública. Olha, o chefe da PRF de Erechim receberá uma homenagem na Semana do Trânsito. Olha, o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mário Rossi, esteve na tarde da última quinta-feira, junto com equipes da Diretoria de Trânsito, entregando um ofício ao chefe da Polícia Rodoviária Federal aqui de Erechim, Regivaldo Tonon. Ele foi escolhido para ser homenageado na Semana do Trânsito 2021, que será realizada entre os dias 18 e 25 de setembro. Além disso, foi apresentada a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, compostas pelos agentes de trânsito Jonas Tomazin e pelo chefe de polícia da Rodoviária Federal aqui de Erechim, Regivaldo Tonon, além do representante da comunidade, Roberto Toldo. Tá lá, reportagem muito bacana, jornal bomdia.com.br. Parabéns aí ao Tonon, faz sempre um grande trabalho. Vamos seguindo com outras informações. E após fugir da polícia, motorista embriagado foi preso lá no município de Erebango. Olha, esse caso aconteceu aí durante a tarde da última sexta-feira, quando a Brigada Militar efetuava um patrulhamento de rotina e foi informada que um veículo estava efetuando manobras perigosas lá no bairro Esperança. Os policiais então foram até esse endereço, onde constataram o fato ao tentar a abordagem de um veículo modelo Ford Escort. O mesmo acabou fugindo ao ver a Brigada Militar e foi acompanhado por cerca de 12 quilômetros, até que o motorista perdeu o controle e chocou-se contra um barranco próximo à Capela de Santo Antônio. O homem foi identificado e em buscas pessoal mesmo foi localizada uma porção de cocaína com ele. Em conversa, o condutor foi perceptível o seu estado de embriaguez. Ele então foi convidado a fazer o teste do bafômetro, o etilômetro, que deu resultado positivo. Diante dos fatos, o homem de 27 anos foi preso. Ele foi conduzido à delegacia e logo após o registro encaminhado aí ao Presídio Estadual de Getúlio Vargas, onde permanecerá à disposição da Justiça. E olha, um homem foi preso distribuindo moeda falsa lá em Campinas do Sul, isso mesmo. Olha, foi durante a noite da última sexta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar foi informada que um indivíduo estava passando notas de dinheiro falsas e que o fato aconteceu em 2 estabelecimentos lá da cidade. Os policiais, diante de tal informação e a posse das características e a imagem desse autor, buscaram ele e encontraram o homem após que foi reconhecido pelas vítimas. Na busca pessoal mesmo, foi encontrado com ele uma nota falsa de R$20 que estava no bolso. Diante dos fatos, o homem de 24 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia e logo após ser ouvido, ele acabou sendo liberado, vai responder pelo crime de falsificação. Seguimos com outras informações, porque o menor foi apreendido por tráfico de drogas aqui em Erechim. Foi durante a tarde de sábado, quando policiais que trabalhavam no projeto Sentinela perceberam que 3 indivíduos efetuaram diversos arremessos de objetos em direção ao pátio do presídio. Após os arremessos, eles fugiram em um automóvel modelo Ford Escort. As guarnições da Brigada Militar, que estavam próximas, abordaram esse carro na Avenida Comandante Kramer, na região central. Dentro estava o condutor, de 13 anos de idade, o motorista desse carro, e 2 adolescentes de 16 e 17 anos, que foram os responsáveis por fazerem os arremessos. No telhado da casa prisional foi localizado alguns dos pacotes que no interior estavam 2 aparelhos celulares, 3 carregadores, 2 baterias e 2 porções de maconha pesando 196 gramas. Diante dos fatos, os 3 menores de idade foram apreendidos por ato infracional. Eles foram levados para a delegacia e logo após serem ouvidos foram entregues na companhia de seus responsáveis, Olha, 13 anos, 13 anos! Que barbaridade. Olha, e mais de 80 pessoas foram flagradas, aglomeradas aqui em Erechim. Foi durante a noite do último sábado, quando uma guarnição da Brigada Militar que efetuava a Operação Pandemos deslocou até um estabelecimento comercial, onde os policiais constataram cerca de 80 pessoas sem máscaras e sem respeitar o distanciamento social, conforme o decreto estadual vigente. Diante dos fatos, os ocupantes do local foram orientados e o proprietário de 44 anos foi ouvido e assinou um termo circunstanciado confeccionado lá no local pelos policiais, sendo logo após liberado e se comprometendo a comparecer em juízo.
E uma mulher que estava foragida da justiça foi presa em Getúlio Vargas. Foi durante a manhã de sábado, quando uma guarnição da Brigada Militar que efetuava o patrulhamento lá no bairro São Pelegrino, onde abordou essa mulher. Em consulta ao sistema informatizado de dados, eles descobriram que esta mulher, com 61 anos de idade, vovó, estava sendo procurada pela justiça, hein? Ela foi levada para a delegacia e logo após ao presídio estadual aqui de Passo Fundo. A polícia não disse o motivo que esta vovó do crime estava sendo procurada, mas ela segue detida lá no presídio de Passo Fundo, né? Olha, a polícia prendeu um homem suspeito de praticar assassinatos lá em Getúlio Vargas. O cara é considerado perigosíssimo pela polícia, hein? Olha, foi durante a manhã de sábado, quando uma operação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil cumpriram um mandato de busca e apreensão lá no bairro Nossa Senhora dos Navegantes. Um homem de 18 anos de idade que responde por homicídio, tráfico de drogas, entre outros crimes praticados enquanto ele ainda era menor de idade, hein? Ele foi levado para a delegacia de polícia aqui de Erechim, logo após encaminhado ao CASE de Passo Fundo, né, que vai ser responsável aí nesse primeiro ano por ele. Logo depois, ele deve ser encaminhado para o presídio. Seguimos com outras informações e olha, um foragido da justiça foi preso no bairro Progresso. Foi durante a tarde de domingo, quando guarnições realizavam a operação que a gente mostrou ali agora há pouco de combate aos crimes violentos, né? Os policiais prenderam esse homem de 35 anos que estava em atitude suspeita. Ele foi levado para a delegacia e logo após ao presídio estadual aqui de Erechim, onde está à disposição da justiça. Nem a Polícia Civil nem a Brigada Militar informaram os motivos desta prisão. E a Polícia Civil recuperou nessa madrugada de segunda-feira um veículo que havia sido roubado aqui em Erechim. Olha, foi por volta das 3 horas da manhã, quando a guarnição que efetuava o patrulhamento de rotina encontrou o veículo modelo Citroën Sara Picasso, abandonado lá na rua Romilda Carraro, efetuando contato com a vítima, que disse que o veículo havia sido furtado em poucos instantes. Diante dos fatos, o veículo foi recolhido, apresentado à delegacia de polícia e, posteriormente, restituído ao proprietário. A Polícia Civil não prendeu nenhum indivíduo ligado a este caso e até o momento segue investigando os fatos. Vamos mudar de assunto agora, muda para cá, para a câmera 1, porque a gente vai falar da Covid-19. Olha, os números estão diminuindo aqui na região do Alto Uruguai, mas é importante que os cuidados permaneçam. Por isso, quem vai falar para a gente hoje é um médico que está acompanhando de perto esse caso. Vamos ver. Boa tarde. Finalmente os casos de Covid estão diminuindo e nossas UTIs estão esvaziando. Tudo isso graças principalmente à vacinação. Portanto, vamos seguir fazendo a nossa parte, nos vacinando e ainda seguindo as medidas de segurança. A solução desta pandemia, com certeza, é a vacinação. Logo, logo, tudo isso vai acabar. E olha, o Ministério da Saúde divulgou nesta semana que as vacinas contra a Covid têm um risco de provocar aí uma síndrome chamada Guillain-Barré, que deve ser informada nas bulas, viu? Apesar da preocupação dessa doença, que afeta principalmente o sistema muscular das pessoas, né? Os casos ainda são muito baixos, mas é preciso informar na bula sobre esse fato. Veja. Em um comunicado divulgado na quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou ter recebido até o momento 34 notificações de casos suspeitos de síndrome de Guillain-Barré após a imunização com a vacina contra a Covid-19. São 27 envolvendo a AstraZeneca, além de 3 casos com o imunizante da Janssen e outros 4 com a Coronavac. Não há relatos envolvendo a vacina da Pfizer. A Anvisa afirma que as vacinas são seguras e segue com a recomendação pela continuidade da campanha, com todos os imunizantes já aprovados para uso no Brasil. Diante da situação, a agência solicitou que as empresas responsáveis pela regularização das vacinas AstraZeneca, Janssen e Coronavac incluam nas bulas dos produtos informações sobre o possível risco de síndrome de Guillain-Barré. Outros países também já confirmaram casos suspeitos da síndrome, que é uma doença autoimune em que o próprio sistema imunológico da pessoa passa a atacar as células nervosas. Na semana passada, por exemplo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos emitiu um comunicado na qual
afirma que os benefícios da vacina da Janssen superam os riscos potenciais e deve seguir sendo aplicada. Segundo a Anvisa, os episódios pós-vacinação são raros, mas já conhecidos e relacionados a outras vacinas, como a da influenza, por exemplo. Toda ocorrência de síndrome pós-vacinação contra a Covid-19 deverá ser relatada. É imprescindível o cuidado na identificação do tipo de vacina suspeita de provocar o evento adverso, como o número de lote e fabricante. A notificação deve ser feita pelos profissionais de saúde por meio do eSUS Notifica. Gente, apesar de tudo, a gente quer lembrar para você, né, que se vacinar é importantíssimo. Não deixe de tomar a vacina, não tenha medo, tome a vacina, fique imunizado contra a Covid-19, viu? É melhor ter uns sintominhas de febre, um pouquinho de dor ali no corpo, algumas horas, do que parar na UTI de um hospital, hein? Do que perder a vida para essa doença. Então, vai lá tomar a vacina, é de graça, não perca, tá? Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade. Ela tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site, está aí, ó, solarimóveis-rs.com.br, de cara nova, para você encontrar o seu imóvel ideal para venda e locação. Porque você já sabe, né? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis, tá bom? Nós vamos para o intervalo, na sequência tem mais destaques do Bom Dia Notícias para você, já a gente fala de esporte, não sai daí que a gente já está de volta. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio.
Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Muito bem, voltamos ao nosso intervalo agora com os destaques da coluna Pente Fino com o colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como é que está? Tudo bem. Bom, o destaque da coluna desse fim de semana é o período de trabalho intenso e muito chão pela frente. Aproveitei 2 ganchos, falei com o prefeito. Primeiro, que na quarta-feira temos o voo inaugural, no retorno aos voos regionais, que é com a Azul. Ele irá para Porto Alegre de avião nesse dia. E na quarta-feira estará na Casa Civil, talvez junto com o governador Eduardo Leite, para agendar a vinda do governador Eduardo Leite para Erechim nos próximos dias. Não tem data ainda correta. E eu aproveitei essa conversa com ele, pedi que na sexta-feira, no sábado, deu 7 meses de governo, e ele disse que é um período de trabalho intenso e produtivo, mas temos muito chão pela frente ainda, precisamos avançar mais. E eu cobro isso diariamente da equipe. Muito bem. Olha, sobe um pouquinho para mim, ex-vereadora é homenageada pelas mulheres progressistas. Olha, isso aqui eu fiz veio uma matéria gigante da assessoria dela, dos progressistas, do case, e eu não tinha colocado a matéria, foi na noite de quinta-feira, eu acabei fazendo um registro. Ela é lutadora, foi secretária de Educação, a vida inteira militou nos progressistas, então ela teve um encontro estadual das mulheres progressistas, ela foi uma das mulheres homenageadas nesse encontro. Olha, a política não é para amadores. Quantas vezes já ouviu isso? Eu digo isso porque quem quer queira, quem não quer não queira, o MDB hoje é o maior e mais organizado partido de Erechim. Para ter uma ideia, eles têm 11 prefeitos, 8 vice-prefeitos, tem a maior cidade que é Erechim, e nesse lançamento do MDB digital, com várias lideranças na última quinta-feira à noite, mostrou mais uma vez que estão na questão organizacional, eles estão à frente dos mais partidos. E isso acaba dando o quê? Resultado nas urnas, número maior de prefeituras, né? E tem 78 vereadores na região aí. Olha, a Diocese de Erechim completa 50 anos, completou agora nesse domingo, na verdade. Né? Pois o Diocese de Erechim com X, porque é o nome próprio deles, né? Não é que esteja escrito errado. Diocese de Erechim é como é registrado o nome da diocese nossa aqui. Eu contei um pouco da história, por que eu resgatei isso? Porque hoje vai ter está ocorrendo agora uma sessão especial na Câmara de Vereadores em função desses 50 anos. Eu contei um pouco da história aqui, que ela foi fundada em 27 de maio de 71, que foi desmembrada da diocese de Passo Fundo na época, né? Em ato do Papa Paulo VI. E no dia 2 de junho, no mesmo ano, foi nomeado o primeiro bispo de Erechim, tem até nome de rua hoje, que é o Dom João Hoffmann, né? Tem a Dom João Hoffmann, que é lá no Além Traúri, no seminário, tem a rua dele. E a cerimônia de instalação, então, ocorreu depois desde nomear o bispo, teve a cerimônia de instalação da Diocese de Erechim, que foi em 1º de agosto de 71, ontem, né? Ontem completou 50 anos, nesse domingo. Então, e hoje então vai ter essa, e eu aproveitei e registrei, como eu estive lá no seminário, né? Que ali tem a mitra, tem toda a cúria ali, a foto da geada nós chamamos na sexta de manhã para registrar o local dos católicos de Erechim. Tá certo. Passando por outro lado da página, olha, o Renan não acredita que o Bolsonaro irá para os progressistas, hein? Tem essa que ele falou que ele pode ir para o progressista, né? E o único vereador de Erechim é o Renan Sokol. E eu fui repercutir com ele essa possibilidade dele ir para os progressistas e ele disse, prefiro comentar quando se concretizar, mas daí acabou deixando escapar algumas palavras. Assim, ó. Acredito que ele não venha para o PP, pois o que ele busca é um partido que ele e a família dele possam controlar, algo que no PP não conseguiriam, uma vez que a nível nacional está nas mãos de Ciro Nogueira. Mas se vier, os progressistas e as candidaturas saem fortalecidas para 2022. A exemplo que ocorreu com o PSL em 2018, finalizou. Né? Muito bem, seguimos aqui para outros destaques da coluna. Sobe um pouquinho, porque essa coluna teve bastante. Olha, tem moção de repúdio contra a RGE. Não, quero lembrar que, algum tempo atrás, eu trouxe uma visita que a Gerge esteve lá na RGE,
onde ela atende a população lá na subestação, lá em cima, quase na BR-153, na Vila União, né? Isso também acabou virando pauta na Câmara Vereadora na última semana. Eu não tinha escrito ainda, e como nós também já tínhamos levantado esse assunto, né, isso mostra que eles querem uma moção de repúdio para melhorar o atendimento, que volta a atender no centro, né? Todos os vereadores assinaram. Olha, está no PSB, mas com amigos lá no PDT. O Juarez Bernardi, com um mês como presidente da Câmara interino, com afastamento por um mês da Ana Oliveira, por pedido dela, e ele sempre trabalhou muito com o Marlon Santos, ele concorreu ao vereador do PDT aqui, então, mesmo ele saindo do PDT, concorreu para o PSB, ele mantém, e através dele foi reencaminhado uma emenda de 200 mil para o Santa Teresinha do Marlon Santos, e já, em todo o mandato já dá 1,1 milhão. Ele continua trabalhando com o Marlon Santos, assim como parceiro político, mas em partidos distintos. Então, os amigos dele estão no PDT. Muito bem. Bom, e este assunto aqui, ó, placas novas e manutenção. Você sempre trabalhou bastante acompanhando essa situação. Mas é essa, porque a semana retrasada ou passada eu cobrei, porque alguns membros da cidade aí me procuraram dizendo assim, olha, no outro governo estavam fazendo placa com o dinheiro da outorga do estacionamento ativo pago. E eu cobrei aqui, e pedindo solicitando o que está acontecendo dentro do Executivo. Coincidentemente, eu não, veio uma matéria da assessoria de imprensa geral, né, não veio para nós como resposta, mas dizendo que estão colocando, que já foi feito várias trocas esta semana, e eles têm um cronograma para a manutenção de mais 1.000 placas nos próximos meses. Tá aí, ó. Então, pelo menos, porque hoje os caras não conseguem, mesmo uma carta, um motoboy, não chega dos lugares, né? E também foi aprovado aquele projeto do acendimento do nome de rua que está faltando, tu tem 6 meses depois de falecido para virar nome de rua. Então, tem mais ruas sendo criadas que pessoas morrendo. Então, o que acontece? Então, agora vai ter fauna, flora, país, né? Não sei. Vai voltar aí. Então, vários nomes assim, que estão liberando para poder pegar um loteamento inteiro, ou já tentar no loteamento que já sai com o nome das ruas, né? Já pensou o cara mora onde? Eu moro ali no cruzamento no país, né? Do Kosovo com o Uzbequistão. Imagina como que vai ser isso. É verdade, vai ser complicado. Mas tá aí os destaques da coluna Pente Fino esse fim de semana. Muita notícia para você no Impresso Digital, a mais lida. Amanhã tem mais. Obrigado, Finadi. Até. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, a opinião você também vê aqui. Eu vou ressaltar um assunto que é pertinente, acho importante a gente voltar a falar. Já falamos várias vezes sobre a questão da vacinação. As regras estão flexibilizando, a gente deve ter voltar à normalidade agora, com as escolas retomando, né, as aulas, o fluxo de pessoas aumentando diariamente, e é um número significativo, vai ter um processo escalonado. Mas, enfim, tudo isso eu acho que é interessante a gente voltar a ressaltar essa questão da vacinação. A vacinação amplia aqui no nosso município, em outras regiões também, em outros municípios aqui da nossa região. E quem não fez a vacina tem que urgentemente fazê-la, porque a vacina é a única maneira de a gente conter a doença, e a gente já vê alguns resultados significativos em municípios pequenos, que a vacinação começa a fazer um grande bolsão de imunológico, como dizem aí os especialistas, e os números de casos ativos começam a cair significativamente. Mas para a gente conseguir manter isso e não voltar a ter os hospitais lotados, eu acho que a ferramenta essencial é se vacinar. E quem não fez a vacina, então procure aí os locais e faça. É a única maneira para a gente retomar a normalidade, né? Voltar à nossa normalidade. Isso vai demorar um pouco ainda até acontecer, não vai ser nesse ano, e talvez a gente entre ainda o próximo ano tendo que seguir as regras, enfim, tendo que seguir essas regras de convívio, na mudança do nosso convívio, do diário, mas com o reforço da vacina, a gente vai com certeza estabelecer essa segurança, que, importante dizer para finalizar, a vacina não blinda as pessoas, não coloca dentro de uma bolha e simplesmente deixa elas
completamente elas não ficam isoladas. A doença, a pessoa ainda pode ter a doença, mas mesmo tendo a doença e a pessoa estando vacinada, a chance dela desenvolver os quadros mais graves reduzem muito. E, inclusive, nesse final de semana, a gente colocou um relato de um senhor que é natural daqui e mora fora, que já tinha tomado as 2 doses da vacina, pegou a doença, ainda assim foi hospitalizado, mas se salvou porque tinha tomado a vacina. E aí, esse é um dos casos, entre outros tantos, que a gente vê que funciona, salva vidas e ajuda a gente a conter essa pandemia e o quanto antes a gente retomar a nossa vida normal. Enfim, não sei se vai ser totalmente normal como era antes, mas pelo menos minimamente a gente retomar o dia a dia e as atividades diárias que a gente vinha tendo, enfim, a nossa vida no dia a dia. Por hoje é isso aí, uma boa semana a todos. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia. A edição deste fim de semana e da segunda-feira traz na capa um bom exemplo sobrevivente. Eu só me salvei porque tinha tomado as 2 doses da vacina contra a Covid. Coluna do Rodrigo Finardi, ele está falando do período de trabalho intenso e muito chão pela frente, conversando com o prefeito Paulo Polis. Na página 3, MDB Alto Uruguai se reúne em Erechim e lança plataforma digital durante um evento. Na página 4, os colunistas de opinião e na 5, a hora do ecossistema cooperativo em um encontro. Tem na página 6 o fato da foto e na 7, atenção, durante esta época do inverno, olho seco, a doença é ainda mais prevalente no inverno, mas pode ser prevenida. Na página 8, história de amor marcada pela paixão ao motociclismo. E na página 9, inscrições para vagas de 2022 começam na segunda-feira para a educação infantil. Na página 10, o espaço pop do Bom Dia. E na 11, resposta rápida em Getúlio Vargas. Na página 12, eu só me salvei porque tinha tomado as 2 doses da vacina contra a Covid, diz um sobrevivente. Tem o caderno BD Saúde, está falando sobre a alimentação das mães, sobre a trombose e também glaucoma juvenil. Você esteve conferindo durante o fim de semana também os classificados e na página 19, Lions Club contribui em mais uma ação de serviço em Machadinho. Na página 20, caderno de variedades, na 22, acusado de matar companheira é absolvido aqui em Erechim. Página 23, Canarinho retoma a Série C contra o Paraná. E a contracapa do Bom Dia Tricolor teve um desafio aí contra o Bragantino. Outras informações você pode estar conferindo no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Boa tarde para ti, boa segunda-feira para todo mundo. Vamos começar já nessa segunda-feira falando do Ipiranga, que joga logo mais contra o Paraná. Um grande jogo. Às 20 horas acontece esse jogo. É o pontapé inicial do Ipiranga para mais 9 rodadas que serão, sem sombra de dúvida, decisivas. E o mais importante hoje é começar com o pé direito essa jornada decisiva, o retorno do Campeonato Brasileiro Série C. Ipiranga e Paraná fazem um duelo hoje às 20 horas, Vila Capanema, na capital do Paraná, na cidade de Curitiba, um jogo difícil. O Paraná é o 8º colocado desse grupo. Em contrapartida, o Ipiranga é líder, não só do grupo, é líder da classificação geral. O técnico Júnior Rocha esteve durante essa última semana, uma semana de folga, uma preparação um pouco mais intensa na busca para não baixar o nível, com uma nova contratação, John Lennon, que chega, e também na busca, mais ainda, pela excelência física. Eu imagino o Ipiranga chegando hoje com força total, o time é titular, é força máxima, o Ipiranga tem tudo para entrar em campo hoje, e mesmo que jogue fora de casa, para conseguir talvez um pontinho
mas os 3 pontos não é nenhum exagero, porque terão, pelo menos nesses próximos jogos, uma dificuldade maior, que é poder voltar e manter o mesmo nível. É bom lembrar que também o Ipiranga joga mais jogos fora de casa, nesse retorno, do que dentro de casa. Então vai ser um desafio, quem sabe começar com o Paraná fora de casa e quebrar alguns tabus, alguns fantasmas. Vai ser um grande jogo, disso eu não tenho dúvida nenhuma, Leandro. Ipiranga aí que venceu na primeira fase o Paraná, né, aqui o Colosso da Lagoa, muito bacana. Bom, vamos falar da dupla Grenal, porque o que não tá bom é a situação do Grêmio e do Internacional. A gente começa pelo Inter, que foi o primeiro a jogar no sábado e ficou no empate com o Cuiabá. O Diego Aguirre falou depois desse jogo, vamos acompanhar a fala dele. É verdade, nós jogamos bem. Eu fico um pouco surpreso porque tinha outra expectativa. Eu tinha a expectativa que o time continuava evoluindo e coisas boas que tínhamos apresentado em jogos anteriores íbamos a apresentar hoje, mas lamentablemente não aconteceu e não pudimos em nenhum momento superar al rival y claramente no merecimos la victoria como fue tal vez en juegos anteriores que merecimos otro resultado. Hoy no, porque el time no repitió cosas boas que tenía presentado. No sé si llegó o no. A veces tengo que entender también al torcedor que estaba ilusionado con los resultados y las cosas no acontecieron. Entonces, ahí tenemos que asumir que podríamos ter feito alguna cosa mejor, mas yo no puedo evaluar más que eso. Después acontece normal, times grandes, los torcedores cobrando, acontece toda hora y son cosas normales. Tá aí, Eric, Diego Aguirre decepcionadíssimo, sei lá se existe essa palavra, né? Mas com muita decepção, dá pra ver na cara dele essa situação do time e dá pra ver que parece que ele tá se arrependendo de ter assumido o Inter, hein? Eu não sei se ele se arrependeu ou não. Eu acho que o Felipão tá mais arrependido do que o Diego Aguirre. Mas hoje, como a segunda-feira ela começou com o pé direito, nós focamos no Ipiranga, e até eu dou um recado para torcedores de Grêmio Internacional que nesse último final de semana pegaram a sua carteirinha de sócio e rasgaram. Tem um timinho aqui de uma cidade aqui do interior, norte do estado, que se Grêmio Internacional decepcionam, esse time de uma cidade do norte do estado aqui, esse sim dá brilho nos olhos. Então eu faço esse convite aí, se não quiser mais ser associado de Grêmio Internacional, se associa ao Ipiranga de Erechim. Fica na cidade, Erechim, norte do estado. Esse sim dá brilho nos olhos. Vou começar falando sobre o Internacional, Leandro, porque a situação para ambas as equipes ela é péssima. Talvez eu diria que, olhando a tabela de forma fria, o Internacional tem 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Porém, o Internacional dá indícios de que está difícil solucionar problemas. E o Internacional fez uma partida com o Cuiabá que está no top 3 das piores partidas do Inter no ano. Foi uma partida ridícula. O Internacional em campo sem vontade nenhuma. Porque teve o Guerreiro que voltou jogando como centroavante. O Guerreiro nem tocou na bola. Então não teve nada de bom nesse jogo entre Cuiabá e Internacional. O Inter está 9 jogos sem fazer um gol de bola rolando, jogada trabalhada. O Inter ficou uma semana se preparando. Teve o Bolívar que foi no CT Parque Gigante para, não sei se para dar um ânimo para esse grupo de jogadores. Me parece que ele mais colocou o ânimo lá embaixo do que ajudou em alguma coisa. O Internacional ficou uma semana se preparando, e o Diego Aguirre ele admitiu isso em coletiva, que não valeram de porcaria nenhuma, não valeu de nada. O Internacional não apresentou nada. E se o resultado fosse mais justo, seria o Cuiabá tendo vencido dentro da casa do Internacional. Há uma sequência de jogos em que o Inter não consegue corresponder, jogando dentro do Beira-Rio, em Porto Alegre. Então a situação do Internacional ela é muito delicada. Eu nem entro na questão da direção e todos esses problemas, porque ele é macro, ele é muito grande, e aqui nós temos um tempo um pouco mais curto. Mas dentro de campo o Internacional está com algumas dificuldades, o Diego Aguirre ele sabe disso, o Tyson, que
era um jogador que muito se esperava, em vez de jogar, ele está preocupado em ir criticar jornalista nas redes sociais, de um tweet que o Paulo Brito fez desse final de semana. Nós vivemos uma época que não se pode mais criticar jogadores, que não se pode mais criticar clube, porque o jogador depois ele vai para o jogo, ele sente a partida, ele está sentindo a pressão, por isso que ele não joga. Para tentar deixar claro como é que foi essa partida para quem não assistiu, um Internacional depressivo em campo, apático, sem vontade. Olha a torcida que se preocupe. E aí eu faço o convite, claro, para quem já rasgou essa carteirinha de associado, que venha torcer para o Ipiranga, porque esse faz jus. Faz jus não, mas está jogando um fino da bola. Calma, Eric, calma. Deixa os teus elogios para agora o tricolor gaúcho, que está numa fase horrível, viu? O Grêmio perdeu isso mesmo por 1-0 para o Bragantino. O Felipão tentou explicar a situação. Vamos ver a fala dele. Nós estamos trabalhando todos os dias para que a gente, sofrendo o gol, não sofra psicologicamente o abatimento, a dificuldade que estamos vivendo e tente reverter essa situação o mais breve possível durante o jogo. Nós tivemos 1, 2 oportunidades, não conseguimos fazer, e é uma situação que se trabalha diariamente, mas que neste momento está influenciando em algumas situações psicológicas do nosso grupo, que nós vamos tentando de maneira que conhecemos e sabemos com a personalidade dos jogadores, trabalhar para ver se a gente consegue melhorar. Mas só se melhora isso com os resultados. Então, como o resultado ainda é um pouco diferente do que nós pretendíamos, vamos ter dificuldades, um pouco mais do que entendíamos que poderíamos ter, mas vamos superá-las. Podemos melhorar a situação do Grêmio, principalmente criar mais um pouco de situações de gol, criar mais possibilidades de chegar ao gol, já que na parte de trás nós estamos praticamente bem equilibrados. A parte da frente que ainda nos falta um pouco, e a parte de criação e de frente que a gente não está conseguindo tudo aquilo que pretendíamos, mas estamos melhorando. Mesmo perdendo, tomamos o gol. Hoje, quando nós tínhamos o jogo tranquilo, se fosse tomar o gol nos primeiros 15 minutos, 20 minutos de jogo, até era normal. Depois não foi normal, mas acontece. A qualidade do time adversário, das pessoas que jogam no time adversário, e tomamos o gol. Agora, o que pretendemos fazer é trabalhar em cima de possibilidades maiores para fazermos o gol. Parece que não tem uma explicação pelo jeito que o Felipão fala, viu? O Grêmio sem contratação, sem ânimo. Que time é esse, Eric? Olha, o Grêmio... É bom, Leandro, da semana passada nós conversávamos, é bom a situação da dupla Grenal, porque me ajuda, porque eu tenho que ir no dicionário lá pegar algumas palavras para mim não me tornar repetitivo aqui. Porque o que ambas as direções fazem, olha, elas têm trabalhado de forma primorosa para levar Grêmio Internacional para a segunda divisão. As duas partidas, Inter e Grêmio, foi de um constrangimento descabido. Mas vamos falar sobre o Grêmio, para expressar esse cenário. O cenário ele é caótico, a torcida do Grêmio está desesperada, o grupo já não corresponde mais, esse grupo está rachado. Eu acho que hoje, com pouquíssimas dúvidas, eu diria que o grupo não está rachado. Tem inúmeros problemas. O departamento médico do Grêmio está cheio. Aí é coincidência ou não? Pode ser, azar também. Mas o Felipão, esse sim, eu acho que está um pouco decepcionado de ter vindo para cá. Ele sabia dessa responsabilidade, o Grêmio. Apesar de ter... Aí eu não sou tão pessimista, porque eu não acho que o Grêmio fez um jogo tão ruim contra o Bragantino. Só que a posição no Campeonato Brasileiro, ela é uma inimiga. Ela é uma inimiga, não só na questão da técnica dentro de campo, como no brio dos jogadores, no ânimo dos jogadores, na comissão técnica, e a pressão começou a bater. E daí, quando esse senhor, que está beirando a arrogância, chamado Romildo Bolzan, vai falar quando o Grêmio vence... Quando venceu lá do Vitória, um grande time, né? Vai brigar por tudo na Série B, esse Vitória.
E quando o Grêmio tem a necessidade que um dirigente de peso venha se comunicar, eles colocam o Diego Serri, que de todos esses nomes aí, conselheiros e que estão à frente do futebol no Grêmio, é um dos que menos tem responsabilidade. Então eu não culpo o Diego Serri, que até deu alguns esclarecimentos, dizendo que o Borja vai vir. Ele não falou com essas palavras, mas o Grêmio está a fim de contratar. Tem muito para falar sobre uma negociação que o Matheus Henrique está indo para jogar no futebol italiano. Me parece que o Juan vai junto. Tem muita coisa errada. Essas duas direções estão dando aula de cometer erro atrás de erro. E a situação no Grêmio, cada vez mais delicada, enfrenta um jogo direto na próxima rodada contra a Chapecoense. E eu, pelo menos, aí eu não sei como é que está a torcida do Grêmio, não tenho nenhuma estima de que esse futebolzinho aí que o Grêmio vem jogando vai melhorar. A situação do Grêmio é horrível, começando do campo até a direção, né? Ninguém quer assumir a bomba que está caindo lá na arena. Bom, às 5 da tarde no Virando o Jogo, tem mais, não perca aqui pela TV Bom Dia. Bom, obrigado, Eric, até lá. Um abraço, Leandro, e valorizar coisa boa, porque a Rebeca Andrade é ouro para o Brasil. Então, temos que comemorar isso, né, Leandro? Isso aí. Bom, vamos às informações da previsão do tempo. Te liga. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O início desta semana será marcado com temperaturas mais elevadas, porque a massa de ar polar que atua aqui na nossa região já começa a perder força. Por isso, ainda teremos as madrugadas e as manhãs com temperaturas muito baixas, mas à tarde o sol predomina em toda a região. Vamos ver como ficam as mínimas e máximas. Em Erechim, a mínima será de 4 graus e a máxima de 16. A umidade relativa do ar ficará em torno de 55% e aí não há previsão de chuva. Em Barra do Rio Azul, a mínima será de 10 graus e a máxima de 18. E no município de Estação, a mínima será de 6 graus e a máxima também de 18. Mais informações e outros detalhes sobre como ficará o tempo nos próximos dias, você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência. O nosso Bom Dia Notícias de hoje está chegando ao fim. Eu lembro que você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com, viu? Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o Direto da Redação com mais notícias para você, com mais informações aqui na TV Bom Dia. Amanhã, a partir do meio-dia, ligue a sua televisão, pega o seu celular, não esqueça as notícias de Erechim. Você acompanha aqui no Bom Dia Notícias. Uma boa semana para você e até mais.